que Deus ele pede o quê para a gente? Ele pede o nosso ser, ele pede o nosso coração. Glória a Deus. Se o nosso coração é dele, quer dizer que o maior tesouro da nossa vida é ele. Aleluia. Ele sempre está preocupado com a nossa vida espiritual. Porque o espiritual ele não morre. A nossa carne vai morrer, esse corpo vai para o pó da terra, ele vai ficar em pó. Mas o teu espiritual, Deus guarda. O espírito volta para Deus. Amém? Então o nosso espírito, ele é eterno. Por isso que ele quer o nosso coração. Por isso que ele diz, onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu tesouro? A gente escolhe se o tesouro está nos bens materiais, se está em alguma coisa que te coloca acima de Deus, ou se realmente é Ele que é em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que ele diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então Deus está sempre querendo o nosso coração, a nossa entrega para Ele nos abençoar. Ele não vai deixar de nos abençoar, de nos dar tantas bênçãos nessa terra. Durante nós estivermos aqui, durante a gente vivermos aqui, Deus vai cumprir cada promessa na nossa vida. Aleluia. E além do mais, vai nos dar o quê? O passaporte para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então o nosso coração é servir a Deus, se entregar a Ele de todo o coração. Amém? Então nós vamos continuar aqui no nosso grande culto de ensino. Você que está em casa, você pode abrir essa Bíblia também. Em 1 Pedro, capítulo 2, você que trouxe, você também pode acompanhar pelo estudo e também pelo telão. Amém? Nós vamos aqui numa introdução rapidinha do capítulo 2, mas vai falar um pouco do capítulo 1, que em 1 Pedro diz que foi ele que escreveu essa carta. E os pais da igreja, como Policarpo, Clemente e Irineu, atestam esta autoria petrina. Porque esses homens viveram ali perto do primeiro século, e foram os pais da igreja que foram ensinados pelos apóstolos, estavam bem próximos ali deles. Então esses grandes homens de Deus, que são os pais da igreja, que Deus levantou, estão atestando que a autoria é petrina, foi Pedro que escreveu essa carta. Glória a Deus. Porque nós sabemos que tem os críticos da Bíblia que falam que Pedro não escreveu essa carta por causa do grego apurado, por causa da escritura que foi muito bem elaborada. Pedro utilizou a Silvano, que está no capítulo 5, versículo 12, que nós vamos ver no último capítulo desse ensino. Por que Silvano? Silvano foi quem escreveu, Pedro falava e Silvano ia escrevendo a sua carta. Por isso que ela tem esse cunho de sabedoria na escritura, porque escrever no primeiro século, ser um escriba no primeiro século não era para qualquer pessoa. A pessoa tinha que ter um intelecto muito forte, um QI, muito além daquilo, amém? Na sabedoria. A data da escrita, logo antes da perseguição de Nero, em 64, a perseguição de Nero estava prestes a ocorrer. E agora Pedro se vê na necessidade, porque o apóstolo Paulo já está morto, e ele tem que escrever para deixar algo para a igreja nessa região. Aleluia. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, foi as pessoas a quem ele endereçou essa carta. Foi as pessoas que estavam dispersas com a queda de Jerusalém no ano 70, e a igreja se espalhou por todos os cantos do Império Romano. Louvado seja o poder de Deus. Aleluia. 5 províncias romanas na Ásia Menor, na atual Turquia. Essa região teve fortíssima atuação do apóstolo Paulo, que a gente estudou na carta aos Efésios. Então foram homens que dedicaram a sua vida ao ensino da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja que conhece a palavra, ela está conhecendo o tesouro de Deus, o conhecimento de Deus para a vida dela espiritual. Aleluia. Para ela crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A carta sugere uma audiência mista, composta a igreja no primeiro século de judeus e gentios que estavam se convertendo. E hoje os gentios somos todos nós que estamos aqui, a igreja que foi alcançada pela vida de quem? De todos os apóstolos
que crucificaram a sua vida, que deixaram legado para que hoje essas cartas viessem estar à nossa disposição para estudar. Ocasião, a morte de Paulo em 64 proporcionou a motivação para a carta. Pedro está no seu pensamento, poxa, eu preciso deixar também alguma coisa para essas pessoas, porque a igreja está sendo perseguida por Nero. Nero está mandando matar a igreja, Nero está mandando serrar, queimar os cristãos nas estacas, nas cruzes, e eu preciso também fortalecer os irmãos por causa dessa perseguição. Propósito da carta, sabendo da morte de Paulo, Pedro escreve a essas igrejas exortando o quê? A firmeza na fé em meio à perseguição. Glória a Deus. Aleluia. Era como o governo estivesse atrás de ti para te matar porque tu estava fazendo coisa contra o sistema, contra o Império Romano, e dava cadeia, e dava morte, e dava muitas das vezes o Coliseu, e dava muitas das vezes prisões severas. Essa foi a região onde ele mandou essas cartas no mapa. Está aqui a Capadócia, está aqui a Galácia, está aqui o Ponto e está aqui a Bitínia. Foi nessa região, nesses 4 pontos, que ele enviou essa carta, para que essas cartas chegassem aos líderes da igreja. Para o quê? Para fortalecer a fé dos irmãos, porque é a palavra que nos fortalece. Quanto mais tu lê a palavra, mais tu é fortalecido, mais Deus te dá autoridade e unção espiritual para te enfrentar o mundo e aguentar as pedradas do sistema. Glória a Deus, aleluia. Aqui hoje é um mapa atual, fica nessa região hoje, aqui atual da Turquia. Olha, a capital Istambul fica bem aqui, Ankara está aqui, e fica nessa região aqui, aonde hoje se encontram essas cidades. Aqui é dentro da Capadócia, onde os apóstolos se escondiam da perseguição de Roma. Aqui eles reuniam os irmãos, as pessoas aí liam a Bíblia, oravam, se fortaleciam na fé, fugindo do imperador, fugindo para ter paz, para se fortalecer uns aos outros. Daqui hoje a Capadócia é um dos lugares mais visitados no mundo, é um ponto turístico. Aqui a gente vê os hotéis nas rochas, as igrejas nas rochas, e hoje é um lugar onde as pessoas, as famílias vão para aí, os casais vão para aí se casar, porque é um lugar muito lindo. E no tempo da igreja primitiva, era um lugar de refúgio para os cristãos. Amém? Isso aqui mostra também a veracidade da palavra de Deus. Aleluia. Confirmando que a Bíblia é verdade. Aqui as pessoas voando por cima da Capadócia em balões. São muitos balões que os turistas pegam e voam sobre aí a Capadócia, que é realmente é uma coisa impressionante. É muito lindo esse lugar. A Capadócia é uma região semiárida na área central da Turquia. É conhecida pelas inconfundíveis chaminés de fada. Altas formações rochosas em formato de cone. Elas são pontudas assim, ó. Agrupada no Vale dos Montes, usada posteriormente como refúgio pelos primeiros cristãos primitivos. Na época da igreja primitiva não tinha toda essa riqueza, esse luxo que é hoje aí, que é um ponto turístico. Era só caverna mesmo, as pessoas se escondiam lá para fugir do Império Romano. Então o nosso tema do capítulo 2 é a nova posição em Cristo diante da provação. Por quê? Porque Nero está perseguindo a igreja. Então agora que você é cristão, o apóstolo Paulo vai dizer qual é agora a tua posição diante de mim, teu Deus. Já que você se diz ser um cristão, se diz ser um servo, se diz ser uma serva, qual é agora a tua posição perante mim, perante a sociedade e perante o mundo? É isso que o apóstolo Pedro vai nos ensinar. Livre-se, por de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja, de toda espécie de maledicência. Olha, ele já está dando receita. Nova posição em Cristo diante da posição. Capítulo 1,
capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 2. Livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Glória a Deus. Por quê? Porque agora tu tem uma nova posição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele já escreve já para fortalecer a vida do irmão. Como crianças recém-nascidas, deseje de coração um leite espiritual puro, que é o tesouro, que é a vida espiritual com Deus, que por meio dele cresçam para a salvação da nossa alma. Deus está sempre preocupado com a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3 ao 5. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então o Senhor é bom, Ele tem que te abençoar. Então você tem que fazer também algo por seu bem. À medida que se aproximam dele, agora que eu conheço ele, a nova posição dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, Jesus Cristo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, como enviados, como servos do Senhor nesse mundo, para o quê? Na edificação de uma casa espiritual, há sempre a vida espiritual. Glória a Deus. Porque se tu não tiver vida espiritual, se tu não tiver comunhão com Deus, tu não suporta o que o mundo te oferece. Glória a Deus. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, o maior sacrifício que já existiu. Glória a Deus. Aleluia. É uma vida de comunhão, de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, Jesus Cristo, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te envergonhar, se tu tem uma nova posição diante dele agora. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como Deus não abençoar. Porque essas bênçãos, elas são espirituais, elas não são carnais. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, Jesus Cristo, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se ser a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que também foram destinados. Mas vocês, porém, são geração eleita, a igreja, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz, nós somos bênção. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, Pai do céu. Aleluia. Nós somos o quê? Sacerdócio real. Na época do primeiro século, isso aqui era a nação de Israel. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas, mas hoje somos nós, toda a igreja, judeus e gentios. Aleluia. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. Deus te chamou para te anunciar o amor dele. Glória a Deus. Sempre que você tiver a oportunidade de falar: olha, Jesus te ama, Jesus é contigo, fortalece o teu irmão. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a graça de Deus. A misericórdia dele é imensurável, é grandiosa. Nós não merecíamos estar aqui, mas ele nos ama. É muito grande a sua graça. Aleluia, Senhor. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, você se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O nosso maior inimigo é a nossa carne. Não tem para onde correr. Do 12 ao 14. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, entre os ímpios agora, na nossa nova posição em Cristo. Naquilo em que ele os acusa de praticar o mal, observa as boas obras que vocês praticam e glorifica a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema.
Seja aos governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Deus sempre vai honrar aquele que pratica a verdade. Do 15 ao 17. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Às vezes nós temos que vigiar. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Você é livre. Você não é um robô. Você é um ser humano. Mas a liberdade tem limite, meu Deus. Tem coisas que eu não posso extrapolar, não posso passar. É isso que o texto está nos ensinando. Olha, vivam como pessoas livres. Deus quer que a gente seja feliz. Vá pelos lugares, passear, estar com os amigos, saber entrar, saber sair. Mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos do Senhor, dando testemunha do Evangelho. Trate a todos com devido respeito. Ame os irmãos e temam a Deus e honre o rei. Do 18 ao 20, a gente já está terminando. Essa é uma reflexão, uma pensa. Escravos, sujeitem seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Na época do Império Romano, as pessoas compravam os escravos, os servos que estavam na sua casa. Era assim que era a sociedade. Hoje não, somos todos nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Jesus Cristo. Sujeita a seus senhores, sujeita ao pastor, sujeita à autoridade do governador, do presidente. Nós temos que amar e orar pelas pessoas. Olha, não apenas aos bons e amáveis. Por mais que a pessoa seja mau caráter, mal, nós temos que orar por ela. E isso é muito difícil, porque a gente quer cacetar. Hein? A gente quer cacetar, gente. É a carne. Pagar o mal com olha, escravos, sujeita ao seu senhor com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, que tem muitos líderes que são gente boa, pessoas que têm um caráter formidável, mas tem pessoas que não valem nada. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Como é que eu vou suportar aflição, sofrendo injustamente pela pessoa que me faz mal? Se o texto está dizendo que eu tenho que orar, ter misericórdia, ter compaixão. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito complicado. Hein? É por isso que muitos não querem servir a Deus, porque Deus cobra. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, porque agora nós conhecemos a verdade. E o Espírito Santo vai sempre nos acusar quando a gente faz besteira. Tem muita gente que não aguenta. Não aguenta a aprovação, desiste, larga Jesus, abandona porque está olhando com os olhos carnais. Amém? O tesouro dela está na força do braço, não em Jesus Cristo. É olhar com ele, defeito. Isso. Aí não fica. Olha, pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Glória a Deus. O texto está dizendo que a pessoa pode me bater, mas que Deus está de olho nela. Verdade. E que se eu não revidar, Deus vai me honrar. Glória a Deus. E isso é complicado para a gente. Hein? Isso é muito complicado. A minha mulher ela quer me cacetar com o cabo de vassoura. Eita, glória. Mentira dele. É brincadeira. Entendeu? Porque é assim, a gente é complicado. Na hora da ira, né? É Pisa complicado. no meu carro. Olha, do 21 ao 23, até o 25, já estamos terminando. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ó. Será que foi fácil para Cristo como um homem nessa terra? Ele é Deus, ele é o Verbo, mas ele sofreu como a gente. Ele sofreu as pedradas, cuspiram na cara dele, deram soco nele, arrebentaram todo o corpo dele e ele sofreu mudo sem dar uma palavra. Ele só falava na hora certa. Deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. A gente está muito distante. Vai Tá, distante, né? Tá. irmão, olha, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que o sigam seus passos. Meu Deus do céu.
Esse evangelho aí, o primeiro, os apóstolos entenderam, pastor. Não era vida, eles entenderam. Eles apanhavam e se alegravam com Jesus. Nós estamos longe. A gente está longe porque quando a pessoa confronta a gente já quer revidar. Aquela lá. Já quer muquear o cara. Lá no interior a gente fala que já quer muquear o Sou cara. crente, mas o braço não. Ele não cometeu pecado algum, Jesus Cristo. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. E a gente quer fazer o quê? Ao contrário. A gente quer com quem quer revidar. Quando sofria, não fazia ameaça. E a gente faz. Hein? Ih, meu irmão, eita Jesus, só teu sangue para me lavar. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. 24 a 25, são os dois últimos versículos. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morressem para os pecados e vivessem para a justiça. Pois suas feridas vocês foram curados. Então o sacrifício dele no Calvário, tudo que ele passou, quando ele estava lá na cruz sofrendo, os líderes falavam na cara dele: se tu é o Messias, desce daí que a gente vai crer em ti. Só que ele tinha que passar lá o sacrifício, ele tinha que morrer por mim e por ti. Ele não poderia responder naquele momento, ele tinha que sofrer as afrontas. E os fariseus daqui, os inimigos: desce daí se tu é o Cristo, eu quero ver. Se tu descer daí, provar que tu é dando, vamos crer em ti. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É o que Isaías fala, em Isaías 45, 43, 53. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, quando a gente estava lá no mundo, perdido, sem direção de Deus. Mas agora se converterá ao pastor e bispo de suas almas, Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o maior pastor. Ele é o bom pastor, é o maior bispo, é o maior rei, ele é o maior de todo mundo. Glória, graças a Deus.